queria que você pudesse abrir a Bíblia também agora, em Ezequiel, capítulo de número 47. Consegue colocar aqui para a gente, Léo? Ezequiel, capítulo de número 47. O Senhor traz a Ezequiel aqui uma revelação, uma visão extraordinária, dentro desse contexto em que nós estamos falando, pois Deus sempre quis que nós pudéssemos conhecer mais dEle, conhecer mais a respeito das coisas que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, Deus, olha aqui para mim, Deus, Ele é muito mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Muitas vezes, por conta da religiosidade, nós pegamos Deus, colocamos dentro de uma caixinha de sapato, botamos uma tampa em cima e dizemos assim, Deus, o Senhor é só isso aí. Mas Deus é muito mais. Deus tem coisas extraordinárias e gloriosas para revelar para nós. Às vezes, na nossa própria consciência, nós fazemos uma divisão entre as coisas que Deus pode fazer e as coisas que Deus não pode fazer. Se a gente diz assim, olha, Deus pode curar uma dor de cabeça, a gente, sim, Ele pode. Agora, quando a gente diz, olha, Deus pode curar um câncer, lá dentro do nosso coração já fica assim, acho que nunca vi. Quando fala alguma coisa, você, sim, talvez sim. Agora, quando fala, Deus pode transformar a vida do seu filho, do seu neto, aí você fala, acho que não. Mas eu queria dizer para você nessa noite que é isso que Deus quer que nós alcancemos pela fé, alcancemos coisas mais gloriosas em nele, porque a Bíblia nos diz, irmãos, olha aqui, que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Coisas extraordinárias estão escondidas em Deus, e nós precisamos acessar essas riquezas que estão escondidas em Deus, André, através da fé. Antes de entrarmos nesse texto, a Bíblia nos diz no Evangelho, eu gosto muito desse texto, daquela mulher, que Jesus estava à mesa e ela chegou, Senhor, cura minha filha, muda a vida da minha família. E Jesus disse, eu não posso dar aos cachorrinhos a comida dos filhos. Mas aquela mulher não desistiu, ela continuou buscando, acessando pela fé, algo extraordinário que só podia estar em Jesus. E ela disse, não, Jesus, mas se o Senhor me der apenas o cisquinho que cai do pão, ele é possível para abençoar a minha filha. E Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, pode ir, que a sua fé fez um milagre lá na sua casa. É disso que eu estou dizendo. De repente nós precisamos insistir mais em Deus, nos aprofundar mais no Senhor, porque nele está escondido coisas gloriosas para as nossas vidas, e Ele quer revelar a nós à medida em que nós o buscamos. É por isso que a Bíblia fala, quem busca, acha. Quem o busca de todo o coração, o encontrará. É por isso, irmãos, que nós devemos do ano de 2023 continuarmos buscando em Deus. Olha essa revelação, capítulo 37, ou melhor, 47, desculpa. 47 de Ezequiel, verso de número 1 mesmo. Diz assim, é uma revelação, só para contextualizar. A Bíblia diz que apareceu um homem do céu e levou então Ezequiel a essa revelação. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. O profeta que estava na casa do Senhor. Vamos continuar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Verso de número 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia até o meu tornozelo.
entendendo aqui, irmãos, para aí. O profeta foi levado em uma revelação, e no versículo de número 3, Vinícius, Deus abençoe Vinícius, que você está aqui hoje, hein? Que benção. Eu falei, Vinícius, você não sai do púlpito hoje, você fica ministrando comigo. Às vezes ele foge para lá. E o profeta, a Bíblia diz que aquele homem mediu uma medida e foi com o profeta até aquele momento, e a Bíblia diz que as águas deram pelo tornozelo. Ele começou a adentrar, as águas ali representam Deus. E ele começou então a entrar em Deus, caminhar em direção ao Senhor. E aquela água dava aos seus pés, aos seus tornozelos, seus pés apenas ficaram submersos na água. Isso significa o início de uma caminhada com Deus. Os seus pés estavam submersos em Deus, ele já estava sendo direcionado pelo Senhor. Mas nesse momento de início de caminhada com Deus, olha aqui, irmãos, talvez muitas pessoas param aqui. Tem muitas pessoas que ficam anos na igreja, mas apenas caminharam um determinado momento e disse assim, aqui para mim está bom, já estou em Deus. Sim, você está em Deus, mas ainda há coisas mais profundas a serem reveladas para você e para a vida da sua família. É melhor estar com os pés apenas em Deus do que estar totalmente fora. Sim, é melhor estar apenas com os pés em Deus do que totalmente fora, mas melhor ainda é nós avançarmos para desfrutarmos de coisas mais gloriosas em Deus. Apenas iniciar uma caminhada cristã, estarmos um pouco em Deus, significa que a nossa fé ela é emotiva, volúvel. E quando as coisas razoavelmente estão bom, nós até choramos no culto, ficamos emocionados. Mas quando as coisas começam a não dar mais, nós não estamos firmes em Deus. Nós começamos muitas vezes a murmurar, vem o desespero, vem a incredulidade, nos metemos a pecar e fazer coisas que desagradam em Deus. Estamos começando apenas a adentrar em Deus. E talvez eu digo hoje aqui a pessoas que estão em Cristo. Se você dizer assim, pastor, eu estou em Cristo, sim, você está em Cristo, mas você está apenas com as águas do tornozelo. Você ainda não desfrutou tudo o que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas às vezes perguntam assim para mim, pastor, tem tantas promessas de Deus para a minha vida, tantas coisas já foram faladas, eu já senti da parte do Senhor, tantas promessas lindas e nunca que se cumpre. Talvez hoje o Senhor venha até você e diz, ainda não cumpriu, porque você precisa vir mais para dentro das águas. Com as águas apenas pelo tornozelo não dá para revelar e fazer cumprir tudo que eu tenho a realizar na sua vida e na vida da sua família. E é por isso que Deus nos chama hoje para adentrarmos um pouco mais nele, nos aprofundarmos nele, para que ele possa então revelar coisas mais lindas e gloriosas para as nossas vidas. O versículo de número 4, Léo, diz assim, ele mediu mais 500 metros, mais um tanto para frente, e levou-me pela água, que chegava agora ao joelho. O profeta começou a ir mais para dentro de Deus. As águas que fluíam do templo significavam, irmã Dora, a presença do próprio Deus, chamando o povo de Israel, por meio do profeta, esse povo a entrar em Deus. É uma figura de linguagem profética, e essa figura de linguagem encontramos também no texto em que lemos em 1 Coríntios 2:10, que o Espírito Santo do Senhor é aquele que quer nos levar a revelar as coisas mais profundas, as profundezas de Deus. Muitas pessoas, irmãos, passam anos na igreja, participam de ministérios,
e não conseguem, irmã Dora, muitas vezes saírem da água nos joelhos. Já é melhor do que sem nada, sim. Já é melhor do que as águas apenas no tornozelo, sim. Mas nós não podemos parar com as águas no joelho, Rogério. O Senhor nos chama a irmos mais para dentro dEle. E muitas vezes não nos aprofundamos em Deus por várias razões, pelas preocupações da vida, pelas coisas que achamos que temos que ainda fazer com as nossas mãos, porque se estivermos totalmente dentro das águas, não poderemos resolver as coisas e as pendências aqui fora. E com a preocupação da vida diária, não nos jogamos em Deus, achando que Deus não é suficiente para nós, quando na verdade Deus, Ele é suficientemente grande para realizar em nós tudo o que precisamos e pedimos. O Senhor nos disse que se buscarmos Ele, em primeiro lugar, teríamos Ele em nossas vidas e além disso acrescentaria todas as nossas necessidades. Tudo o que você precisa está em Deus. Ah, pastor, mas eu preciso de dinheiro. Está em Deus. Pastor, eu preciso de paz na minha casa. Está em Deus. Preciso de conversão na minha família. Está em Deus. Deus tem tudo isso para nos dar. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Pastor, eu preciso mais de amor no meu lar. Está em Deus. Ele é amor. Quando nos jogamos em Deus, e é isso que Ele quer, desfrutamos de coisas e conhecemos coisas que antes não conhecíamos. Deus tem tantas coisas para nossas vidas, irmãos. Se nós pudéssemos ter fé para acessar essas coisas que Deus tem para nós. Mas é por isso que Deus não está te chamando para algo tão difícil, a pular de cabeça nele. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus vai nos revelando aos poucos. Olha como Deus é maravilhoso. Ele é um professor, irmã Dora. Ele não é alguém que te empurra dentro da água, fala assim, experimente tudo que eu tenho. Não, eu vou te ensinar, venha. E nos ensina o tempo de termos Ele nos nossos pés, nos ensina o tempo de termos Ele em nossos joelhos. Então aí nós vamos nos aprofundando nele. Uma grande lição que nós encontramos nesse texto é que o Senhor sempre quer que nós estejamos crescendo, indo em direção a Deus. Pastor, eu já sou crente, já sirvo na igreja, puxa, faz tantos anos que conheço o Evangelho. Eu queria dizer para você que Deus tem mais para a sua vida. A irmã Diva está lá tantos anos no Evangelho, já pregou para tanta gente, tantos anos de igreja, mas eu queria dizer para você, irmã Diva, que ainda não acabou. Deus ainda tem coisas grandes e maravilhosas para revelar para o seu coração, nesta vida. Ainda não acabou. Deus tem coisas lindas e nos chama para perto dEle, para Ele. E a realização dos seus sonhos, a realização do seu coração não está em outro lugar senão em Deus. Pode procurar, pode correr, que não encontrará paz. Somente em Deus está a realização do nosso coração. Seguir crescendo em direção a Deus não é mais apenas uma vida de emoção, misticismo, mas é uma fé firme, fundamentada, que independe de circunstâncias, mas você está ali firme, sabendo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Ele há de cumprir todas as promessas que Ele tem sobre mim e sobre a vida da minha família. Mas não parou pelos joelhos, mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia agora na cintura. Deus está nos levando para lugares mais profundos, profunda comunhão com Ele, profunda obediência, profunda paixão por Deus. Agora, ele já estava à metade, ou até mais da metade do seu corpo em Deus.
E quantas vezes não é assim conosco? Algumas áreas da nossa vida nós colocamos na mão do Senhor, outras a gente até põe por um tempo, de vez em quando a gente vai lá, Senhor, daqui, deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Ó Deus, eu entrego o meu filho na tua mão. Passa 2 semanas, você vai lá, vou pegar esse moleque, ele vai ver. Ué, mas você não entregou nas mãos do Senhor? Aquela pessoa lá que me fez o mal, me deu uma palavra que entristeceu o meu coração, aquela pessoa que me traiu, que foi ingrata, eu entrego ela na mão de Deus. Aí daqui 2 semanas você está lá, miserável, ele vai ver, eu desejo toda coisa de ruim. Mas você não tinha entregado na mão de Deus? E quando a gente quer resolver as coisas do nosso próprio jeito, não dá. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, do jeito de Deus, dá. O Senhor nos chama para estarmos inteiros nele, irmã Dora. Mas alguém pode dizer, pastor, mas já está pela cintura, já estou na metade, ou mais da metade da minha vida está em Deus. Aleluia, melhor do que nada. Mas o Senhor te chama para uma vida ainda mais profunda nele. Verso de número 5, por favor. Mediu mais 500. Você vê que Deus, Ele vai nos levando, né? Nos levando, nos levando, nos levando. Esses 500 metros aqui, essa distância, são os momentos e as etapas da nossa vida. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem tempos da nossa vida, não é assim? Tem tempos. E talvez o ano de 2023 seja o tempo da mudança de Deus na sua história, para te levar a um grau mais profundo nele. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. A maioria das pessoas, quando Deus coloca ela nesse momento, a maioria das pessoas chegam nesse momento, em um momento de maturidade cristã, e ele é desafiado a 2 coisas, ou melhor, diante desse desafio de chamamento de Deus, para entrar totalmente em Deus, normalmente se existe 2 coisas a fazer. Primeiro, a primeira coisa é se estagnar, é parar, nunca mais cresce, começa a falar mal do outro que está crescendo, e você está estagnado, não cresce financeiramente, não cresce espiritualmente, não cresce ministerialmente, não cresce em amor, não cresce em graça, não cresce em nada. A vida fica estagnada. E aí, nesses momentos, começa a apontar as coisas dos outros. Olha lá, o outro está crescendo, o outro está fazendo, Deus não está fazendo comigo, está fazendo com o outro. E talvez Deus está falando assim para você, filho, entra mais. Não apenas murmure, mas se lance totalmente em mim, para que você possa então desfrutar das coisas que eu tenho preparado para você. A outra opção é a gente pular de cabeça. Pular de cabeça é um desafio enorme, porque aí você não tem mais controle sobre o seu corpo. Você está totalmente lançado às correntezas de Deus. E Deus espera que cada um de nós façamos isso. E é tão interessante que o texto continua nos falando coisas maravilhosas. O texto continua, era um rio que não se podia atravessar andando, só dava para ir a nado, totalmente mergulhado nas águas. Coloca o verso de número 6. E ele me perguntou, esse homem divino, que no Novo Testamento o apóstolo Paulo revela que era o Espírito Santo, é ele que nos revela as coisas de Deus. Disse assim, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Depois de ele ter mergulhado em Deus, Rogério,
A Bíblia diz que o Senhor o trouxe de novo para a margem. A margem do rio significa a nossa vida. Continua o verso de número 7. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Se nós lermos o capítulo anterior, nós vamos ver que a terra estava arrasada, estéril. Depois de mergulhar em Deus, quando ele volta, havia árvores para todo lado. Isso nos ensina que enquanto nos lançamos em Deus, Ele vai cuidar da nossa vida aqui fora. A prosperidade não depende das nossas mãos, irmãos. Esse é o maior segredo que a Bíblia nos revela e que às vezes nós não entendemos. Nós podemos fazer muitas coisas com as nossas mãos, mas as coisas extraordinárias é somente Deus que pode realizar nas nossas vidas. Nós podemos tirar a pedra, irmã Dora, mas quem ressuscita o morto é Jesus. Nós podemos, como Moisés, tocar nas águas, mas quem abre as águas é o poder de Deus. Se você quer experimentar coisas maiores daquelas que você já tem experimentado, você precisa se aprofundar em Deus, e Deus fará coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida, na vida da sua família. O verso de número 8 diz que as águas ficaram curadas. Deus abençoou. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada ao leste, desce até Arabá, onde é a terra do mar, quando deságua o mar, e ali a água é saneada, a água é sarada. Olha que coisa interessante. Deus dizendo, essa água vai descer e vai banhar outras regiões. Isso significa que quando estivermos em Deus, irmã Dora, as pessoas que estão próximas de nós também serão abençoadas com essas águas saneadas, com essas águas saradas, que trará crescimento, que trará prosperidade, que fará com que a terra estéril dê de novo frutos e faça crescer árvores grandes e verdejantes. Você pode ouvir essa mensagem e achar que é uma poesia. Olha que palavras bonitas que o pastor falou hoje, sim. Mas você pode também sair daqui entendendo que essa é a palavra de Deus para a sua vida. E que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de você. Não será para as tuas mãos. Olha aqui. De repente você está assim, ó. Você está com as águas por aqui e está com as mãos cansadas de trabalhar, achando que por você estar em Deus e trabalhando muito com as suas forças, você vai prosperar. Não, você terá uma vida média, porque quem trabalha recebe o soldo, o resultado das suas mãos. Mas se você quiser experimentar coisas extraordinárias, milagrosas e grandes em Deus, você precisa entrar em Deus, mergulhar em Deus. Objetivamente, você talvez me pergunte, pastor, tá bom, eu quero mergulhar em Deus, como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu queria dizer para você, se coloque em pé, que nós vamos orar.